Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020, e o nosso querido amigo, professor David N. Gibbs, está aqui com a gente. Sejam bem-vindos, Mike e David. Obrigado por me receber de novo, Nima. Deixa eu começar falando sobre a reunião entre os iranianos e os americanos na Suíça. O anfitrião oficial foi a Suíça, mas o verdadeiro anfitrião foi o Catar. E aí a gente tinha dois lados. Tivemos mediadores no Paquistão e no Catar participando disso. E o resultado foi que, de alguma forma, o caso do Líbano acabou virando um dos principais temas das discussões na Suíça. Logo depois disso, o J.D. Vance falou sobre o caso do Líbano. Eu quero saber qual é a sua visão sobre o J.D. Vance e sobre o governo Trump, levando em conta o que ele disse sobre o Líbano. Aqui está o que ele disse. Eu quero mostrar um trecho. Certo, pode falar isso. Vá em frente, por favor. Pode falar. Você quer Israel e suas forças sul do Líbano? Não. Bem, a gente quer que a segurança de Israel seja protegida e também quer que a soberania do Líbano seja respeitada. Essa vai ser uma conversa contínua. Os israelenses deixaram bem claro que não têm intenção territorial no sul do Líbano. O motivo de eles acharem que precisam estar lá é a preocupação com os combatentes do Hezbollah, no sul do Líbano, que podem atacar Israel. Acreditamos, claro, que isso vai exigir muito trabalho, mas é possível chegar a um ponto em que a integridade territorial e a soberania do Líbano estejam protegidas e a segurança de Israel também. Isso vai precisar de coordenação com as forças armadas libanesas e também vai exigir que os iranianos controlem o Hezbollah. Esses foram exatamente os temas que discutimos ontem. E mais uma vez, eu acho que avançamos bastante em relação a onde estávamos apenas 24 horas. Voltando à pergunta principal, os Estados Unidos querem que Israel saia do Líbano. Qual foi a resposta do J.D. Vance? Sim ou não? Bom, pelo que me parece, ele está falando sobre Israel sair do Líbano. Ele afirma, na minha opinião, de forma falsa, que Israel não tem intenções territoriais no Líbano. Eu acho que Israel, há muito tempo, quer anexar a parte do Líbano ao sul do rio Litani. Muito do que eles têm feito recentemente sugere que era exatamente isso que tinham em mente. Mas, de qualquer forma, ele falou que Israel não tem ambições territoriais e que todos os lados estão comprometidos com a soberania do Líbano. O que eu entendo que significa que Israel teria que deixar a ocupação, mesmo que temporária, do sul do Líbano. Então eu entendo que agora essa é a política dos Estados Unidos. Insistir que Israel não só aceite um cessar-fogo, mas também retire suas forças, dentro de um certo prazo, do Líbano, incluindo a área ao sul do rio Litani. Eu não me lembro de ter ouvido o governo Trump dizer algo assim antes. E claramente isso reflete o fato de que os Estados Unidos acabaram de ser derrotados pelo Irã, e o Irã está impondo essa condição. E bom, quando você perde uma guerra, precisa aceitar as consequências, e é isso que eu estou ouvindo aqui. Olhando para a reunião e para o jeito que eles estavam falando sobre os assuntos, eu acho que um deles, como o J.D. Vance mencionou, foi o Líbano. Mas, na verdade, dá para ver que toda a região está envolvida. O Paquistão e o Catar, de alguma forma, estão facilitando as negociações. Isso mostra que a região quer esse tipo de diálogo, esse acordo entre os dois lados. Você acha que o cálculo dos Estados Unidos está mudando de alguma forma? Ou tudo isso é só parte do teatro político que está acontecendo agora com o governo Trump, por causa da pressão que o Irã colocou sobre a administração Trump? Especialmente no caso do Estreito de Hormuz. O que você entende disso? Olha, o Trump está tentando apresentar isso como se fosse algo diferente de uma derrota total para os Estados Unidos. Mas o que a gente tem aqui é exatamente isso, uma derrota total.
Vai ter muito teatro, na minha opinião, para tentar mostrar isso como algum tipo de vitória. Por exemplo, o Irã, e isso me surpreendeu de verdade, fiquei muito surpreso, declarou nos 14 pontos do memorando de entendimento que não vai ter armas nucleares. A redação foi bem enfática. Agora, isso reafirma algo que o Irã sempre disse. Eles têm uma fátua contra armas nucleares, contra o desenvolvimento de armas nucleares. Para ser sincero, eu sempre achei que depois que a guerra começou em fevereiro, eles iam abandonar essa fátua e partir para o nuclear. Fiquei muito alarmado com isso, preciso dizer. E estou bem aliviado em ver que eles estão recuando nessa questão. Então, sabe, o governo Trump vai tentar apresentar isso como um grande feito, quando na verdade só reafirma o que eles sempre disseram. O pretexto básico para essa guerra sempre foi um exercício prolongado de falsidade, porque a ideia toda era garantir que o Irã não desenvolvesse armas nucleares, algo que eles nunca disseram que pretendiam fazer, por todos os indícios realmente não pretendiam. Então agora o Trump pode dizer que teve uma vitória. Ele precisa de algum disfarce para preservar o pouco de dignidade que ainda tem. E com isso, está tentando tirar o melhor proveito da situação. Você acha que a pressão sobre o governo Trump é suficiente para que ele tome algum tipo de atitude em relação a Israel? Porque, pelo que a gente tem visto na mídia israelense até agora, tivemos o Ben-Gvir e outros líderes políticos em Israel comentando que parece que eles estão recebendo muita pressão do governo Trump em relação ao Líbano. Sem dúvida. A gente pode estar vendo uma grande virada na relação dos Estados Unidos com Israel e talvez o fim desse apoio incondicional que o país vem dando a Israel há mais de 30 anos. Quem sabe, talvez até uma ruptura completa. O fim de todo o apoio financeiro, político e militar que os Estados Unidos oferecem desde os anos 70, praticamente sem nenhuma condição, desde os anos 90. Então, pode ser que estejamos diante de uma mudança definitiva nessa política. O que aconteceu agora no Irã é realmente impressionante. Os Estados Unidos foram derrotados por um país que, pelo menos no papel, parece muito mais fraco. E isso tende a mexer com tudo. Nada como perder uma guerra, especialmente sendo uma grande potência, basicamente para o Irã, para gerar um sentimento de angústia e de reflexão. E pode ser que isso esteja acontecendo agora. Eu diria que nós já passamos por algo parecido depois do Vietnã, nos anos 70. Houve um período de quase 10 anos em que os Estados Unidos foram mais contidos do que tinham sido antes. Infelizmente, acho que isso se reverteu depois de 1980. Mas, por um bom tempo, o país realmente se questionou sobre o que tinha dado errado no Vietnã. Houve um certo grau de responsabilização das pessoas que fracassaram lá. E eu espero que esse tipo de responsabilização volte a acontecer agora. Uma coisa que falta na política externa americana é qualquer tipo de responsabilidade pelos fracassos. É impressionante. Washington é uma cidade onde quase ninguém presta contas. Você pode perder uma guerra atrás da outra, ter um fracasso depois do outro, até um desastre completo, e ainda assim ser promovido. Isso acontece o tempo todo. Eu posso dar vários exemplos disso. E isso mostra muito mal o sistema político americano, por permitir que isso continue acontecendo. Mas talvez estejamos chegando ao fim desse tipo de impunidade, porque esse pode ser um golpe muito grande. Eu tenho esperança disso. E também espero que isso mude de forma profunda a relação dos Estados Unidos com Israel. Agora, como Israel vai reagir é outra história. Israel está vivendo um clima meio messiânico agora, com um tipo de fanatismo religioso, essa ideia de que o país precisa vencer todos os seus inimigos de uma vez por todas. E isso é bem preocupante, porque Israel tem armas nucleares. Se eles perceberem que não vão conseguir o que querem, eu não acho que isso seja provável, fico feliz em dizer que acho improvável, mas é possível que Israel use armas nucleares. Eles certamente têm capacidade para isso.
E como eu disse, essa atmosfera de irracionalidade que domina Israel neste momento é um pouco alarmante. Então, quem sabe o que eles fariam se vissem encurralados, caso os Estados Unidos realmente cortem o apoio? O que pode acontecer? Você acha que a irracionalidade em Israel, que você acabou de mencionar, é compreendida em Washington? Olha, eu acho que há algum reconhecimento disso em certos círculos. Acho que muita dessa irracionalidade é compartilhada pelos apoiadores de Israel em Washington. O movimento neoconservador, que ainda é extremamente influente, está enfraquecido, mas não acabou. Isso se reflete em parte em pessoas como Marco Rubio e o secretário de Estado, e com certeza em figuras como o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, que parece ter bastante influência dentro do governo. Esse movimento ainda tem força dentro do Partido Democrata também. Na verdade, é influente nos dois partidos. Muito, muito influente. Então, basicamente, eu acho que dá para ver que vai haver muita pressão sobre o Trump para não seguir adiante com isso, para não levar adiante o acordo com o Irã, para não encerrar a guerra e, acima de tudo, para não fazer nenhum tipo de ruptura fundamental com Israel. Por outro lado, o Trump está diante da possibilidade, como ele mesmo disse, de uma grande depressão. Ele pode acabar sendo lembrado como Herbert Hoover do século XXI. E ele não quer isso. Ele não quer ser o presidente responsabilizado por uma grande depressão. Acho que muitos dos assessores dele têm dito que é para esse caminho que as coisas estão indo. Então, eu tenho esperança de que as pressões econômicas tenham se tornado tão intensas. Quer dizer, em parte, era o que eu esperava, o que muita gente esperava. No fim das contas, seriam as pressões econômicas que forçariam o Trump a fazer o que ele está fazendo agora. Basicamente, começar a se afastar dessa guerra e talvez até se afastar da relação com Israel. Essa segunda parte é mais difícil de imaginar, mas eu acho que está dentro do campo do possível. Eu acho que quando se trata do governo Trump, as coisas são um pouco complicadas. Existe uma ala totalmente alinhada com Israel, ou que apoia Israel, e essas pessoas, eu diria que a maioria delas, são pró-Israel, podemos dizer assim. Mas elas veem como a economia está pressionando o governo Trump. Por outro lado, tem a ala do J.D. Vance, por exemplo, que quer ser o próximo candidato presidencial do Partido Republicano em 2028. Ele vê que continuar no Oriente Médio e manter esse conflito não só prejudicaria os Estados Unidos economicamente, mas também seria uma grande perda do ponto de vista geopolítico. Até agora, na minha opinião, já foi uma grande perda, com o início dessa guerra contra o Irã no Oriente Médio. Mas, quando se trata do futuro do J.D. Vance, é algo pessoal. Sim. A vida política dele está em jogo. Ele corre risco com essas negociações. Qual é a sua visão sobre isso? J.D. Vance é uma figura interessante. Eu realmente acho que ele é muito inteligente. É um cara jovem, com pressa. Acho que ele tem só 41 anos. Tem uma história de vida curiosa, como todo mundo sabe. Teve uma infância muito pobre. Escreveu um livro de memórias sobre isso. Um livro bem interessante, aliás. Foi um best-seller e, graças ao talento dele, conseguiu chegar a Yale. Acabou totalmente inserido na elite americana, em todos os níveis, inclusive com o Peter Thiel, lá no Vale do Silício, o que ajudou bastante na ascensão dele como figura política. Por outro lado, ele parece ter, bem mais do que o Trump, um certo ceticismo em relação ao valor dessas aventuras e guerras no exterior. Ele reflete muito mais uma ideologia de América em primeiro lugar. Aquela ideia de que a gente tem gastado talvez demais com armas e de menos com bem-estar. E eu acho que ele também está muito mais em sintonia com boa parte do eleitorado americano, que está cansado de guerra sem fim. Quer dizer, essa guerra atual com o Irã é algo notável, porque ela não começou com apoio popular. Normalmente o que acontece é o contrário. As guerras começam com apoio popular, e esse apoio vai desaparecendo com o tempo.
Desta vez, não houve apoio popular nenhum desde o início. Então eu acho que o J.D. Vance está pensando no longo prazo, apostando que as ideias dele vão acabar sendo aceitas com o tempo. Agora ele tem acompanhado tudo o que o Trump fez até agora, pelo menos publicamente. Embora, em particular, ele se oponha em certa medida à guerra com o Irã. Mas, para mim, é muito significativo o fato de Trump estar colocando ele no comando lá no Oeste. Isso me deixa um pouco otimista de que, o Trump realmente quer se afastar disso e que ele quer encontrar algum tipo de acordo simbólico que permita a ele fazer isso. Colocar o Vance no comando, na minha opinião, indica que essa é uma possibilidade real aqui. Agora, o quanto isso vai funcionar a favor do Vance? Bom, isso ainda é discutível. Eu acho que ele está apostando que no longo prazo vai sair ganhando com isso. Como a figura dentro do governo Trump, que foi mais cética em relação à guerra, e essa é uma guerra perdida, uma aposta perdida, ele pode dizer pelo menos que sempre foi cético em relação a ela. E isso já dá a ele algum crédito. Então, do ponto de vista dele, eu acho que as coisas tendem a caminhar de forma bem positiva. Pelo menos é assim que eu vejo a situação. David, a gente tem alguém em Israel, o Benjamin Netanyahu, que é um político muito inteligente. Ele é mesmo. E ele tem manipulado Washington perfeitamente por muitos anos. E agora, com a guerra contra o Irã, as novas pesquisas em Israel mostram algo em torno de 92% das pessoas acreditando que Israel perdeu a guerra. Entendi. Bom, você tem razão. Exatamente. Entre as pessoas da extrema-direita em Israel, mais de 93,4% delas acreditam que Israel perdeu a guerra. Então, esse é um novo momento para os israelenses. E a gente sabe que a alternativa seria alguém como Bennett. O Naftali Bennett deve ser a alternativa. Mas, se Israel decidir tirar Benjamin Netanyahu do poder, como você acha que Washington vai reagir? Quer dizer, como isso vai ser visto pelos Estados Unidos? E de que forma isso pode influenciar ou mudar o tipo de influência que Israel tem sobre Washington? Bom, algumas coisas sobre o Netanyahu. Não há dúvida de que ele é um político muito talentoso. Quer dizer, ele é extremamente inteligente, embora totalmente e completamente antiético em todos os níveis. Também é um militarista convicto. Ele tem um histórico nas forças especiais e é bem provável que ele mesmo já tenha matado outros homens em combate. Eu suspeito que isso foi uma das coisas que no começo impressionou o Trump. Ele parecia o cara durão definitivo. E o Trump gosta disso. Mas ele também é muito bem educado. Estudou no MIT, o pai dele era um professor renomado, passou parte da infância nos Estados Unidos. Fala inglês fluentemente. E não só isso, fala com sotaque americano, como um nativo. Então eu acho que ele disse isso em particular e acabou vindo a público, que ele se vê como alguém com uma capacidade infinita de manipular os americanos. Os americanos são incrivelmente maleáveis, e ele é muito bom nisso. E nesse ponto ele está sem dúvida certo. Tenho certeza de que ele sempre foi muito bom nisso. A prova está nos resultados, no que ele conseguiu fazer, especialmente com o Trump. Ele dominou a política israelense por 30 anos, mas eu realmente acho que chegou ao fim da linha para ele. Essa derrota é algo de que ele não vai conseguir se recuperar politicamente. É bem possível que acabe preso por causa de todos os escândalos em que se envolveu. Um problema é o Naftali Bennett. Eu não vejo nele nenhuma mudança fundamental. Acho que ele provavelmente é um pouco menos habilidoso em manipular Washington e muito provavelmente menos talentoso como político, menos astuto, digamos assim, do que o Netanyahu era. Também é interessante notar que, assim como o Netanyahu, ele tem formação militar nas forças especiais. Então ele é um militarista convicto, acredita na força, não em negociações, pelo menos tanto quanto possível. E eu não vejo ele como alguém fundamentalmente diferente em nenhum aspecto importante de Netanyahu.
Na verdade, em vários momentos, ele até disse que Netanyahu não foi duro o bastante, que não foi firme o suficiente. Eu suspeito que isso tenha sido, em parte, política, mas isso reforça o fato de que ele não vai ser um homem, não só não um homem da paz, mas nem mesmo um homem de negociações. Eu não acho que negociações façam parte da agenda dele neste momento. Mas ele pode acabar sendo forçado a negociar quando se tornar primeiro-ministro, o que parece provável pelas circunstâncias. Se os Estados Unidos ameaçarem cortar o apoio, ele pode ser obrigado a fazer concessões que de outra forma não faria. Vamos ver. Mas você não vê isso acontecendo na cabeça dos israelenses, nem dos oficiais israelenses. Eles dizem, se os Estados Unidos quiserem seguir um caminho diferente, que sigam. A gente vai fazer o nosso trabalho aqui. De alguma forma, eles sentem que têm o apoio americano, e de certo modo acham que esse apoio é para sempre. É assim que eles veem a situação. Por isso não importa se o presidente dos Estados Unidos decide fazer isso ou aquilo. O país vai continuar recebendo apoio. Aliás, você deve lembrar que durante o governo Obama, Israel recebeu um dos pacotes de ajuda militar mais importantes, um dos maiores e mais significativos pacotes de ajuda militar já dados a Israel. E isso aconteceu justamente no governo Obama, enquanto Netanyahu e esse grupo de pessoas eram, de certa forma, totalmente contra o próprio Obama. Olha, o que eu costumo dizer é que o Obama não deu para os israelenses 100% do que eles queriam. Ele deu 94%. E foi justamente esses 6% que irritaram tanto que eles acabaram se voltando contra o Obama. Diziam que o Obama era anti-Israel e por aí vai. Mas veja, ele estava subsidiando Israel com vários bilhões de dólares por ano e ainda assim diziam que ele era anti-Israel. Parece um pouco forçado, né? Enfim, eu acho que Israel realmente se vê como tendo direito a receber ajuda dos Estados Unidos todo ano. A grande questão é, por que os Estados Unidos estão subsidiando Israel? Eu sinceramente não vejo nenhuma justificativa legítima para isso, com base em qualquer critério. Não consigo entender como isso serve aos interesses dos Estados Unidos. Eu acho que, sabe, existe um movimento, o BDS, que significa boicote, desinvestimento e sanções. Eu sempre achei que, eu concordo com o objetivo, mas ele tem sido politicamente insensível. O movimento deveria ter sido cortar a ajuda americana a Israel. Isso é algo que os eleitores americanos entenderiam facilmente e apoiariam. A pergunta seria, por que gastar esse dinheiro com Israel? É um país de alta renda. Por que não gastar com países que precisam mais? Ou, se quiser ver por um ponto de vista nacionalista, gastar com pessoas em cidades desindustrializadas, como Youngstown, em Ohio, ou em áreas rurais empobrecidas, lugares assim, melhorar o sistema de saúde americano ou algo do tipo. Por que gastar com Israel? Eu acho que isso é algo com o qual, finalmente, os americanos estão começando a acordar. Inclusive, a própria classe política americana está começando a perceber que isso realmente não está de acordo com os interesses dos Estados Unidos, por mais bem definidos que sejam. Além disso, acho que o que a gente tem visto envolve várias coisas. Primeiro, Israel, o lobby pró-Israel, não é só o lobby pró-Israel como a gente costuma imaginar. É algo bem mais amplo. Inclui, por exemplo, os cristãos evangélicos, que representam cerca de 1/3 do país. Pelo menos até pouco tempo atrás eram mais ou menos 1/3, um número enorme de evangélicos. Até agora, eles sempre foram muito pró-Israel, firmes nessa posição. Mas isso está começando a se desfazer. Os evangélicos já não estão tão apoiadores assim. Durante essa última guerra, eles se afastaram um pouco. Mas eu acho que tem outra coisa que precisa ser levada em conta. O complexo militar industrial está totalmente integrado ao lobby de Israel. Em primeiro lugar, eles estão ligados a projetos militares, mas também porque Israel é um grande destino de vendas de armas, vendas subsidiadas, o que eles valorizam muito. As infraestruturas militares dos dois países, as estruturas de inteligência,
Quer dizer, há um esforço no Congresso e um projeto de lei para formalizar essa integração, mas de certo modo dá para dizer que elas já estão bastante entrelaçadas. E toda a ideologia do neoconservadorismo se baseia na ideia de que os Estados Unidos deveriam se parecer e agir mais como Israel. Então, as estruturas de elite dos dois países estão, neste momento, profundamente entrelaçadas. E isso, na minha opinião, é uma das principais fontes do poder de Israel, e tem sido assim há muito tempo. Mas, de novo, eu acho que isso está enfraquecendo agora, por causa do fato de que Israel nos levou, ou teve um papel importante, sem dúvida, em envolver os Estados Unidos numa guerra desastrosa, que acabou derrotando o país e enfraquecendo de forma permanente a credibilidade americana. Isso é algo que não vai ser esquecido tão cedo em Washington. E eu acho que por causa disso a gente vai ver um certo distanciamento daqui para frente. E quem sabe talvez até uma ruptura total. Pode ser que isso soe otimista, mas eu não acho que dá para descartar essa possibilidade neste momento. Você acha que nos Estados Unidos a gente vai ter alguém mais pró-Israel do que o Donald Trump no futuro? No passado, eu diria que isso era perfeitamente possível. Um democrata poderia muito bem ser tão pró-Israel quanto qualquer republicano. De certa forma, o Biden foi extremamente pró-Israel. E, na verdade, todo presidente, desde o Nixon, tem apoiado a ajuda dos Estados Unidos a Israel. Uma ajuda enorme. Em ambos os partidos, isso sempre foi muito popular. Mas agora, dadas as circunstâncias, acho improvável que a gente tenha um presidente que seja tão pró-Israel quanto os anteriores. Na verdade, acredito que quem for eleito em 2028 provavelmente será menos pró-Israel do que os presidentes anteriores. E, de novo, não é impossível que a gente veja até uma ruptura completa, em parte impulsionada pela opinião pública. Os Estados Unidos são uma democracia, mais ou menos, e ainda temos eleições. E o público está se voltando contra essa relação. As pesquisas mostram isso com muita clareza. Então, eu não acho que a relação entre os Estados Unidos e Israel vá continuar, pelo menos não com o mesmo nível de intensidade que teve no passado. Acho isso bem improvável. Hoje tivemos o presidente do Irã. Ele foi ao Paquistão e, conversando com autoridades de lá, disse algo sobre o básico do Estreito de Hormuz. Muita gente argumenta que o Estreito de Hormuz é tão importante que o Irã quer dominar toda a região. Mas o que ele disse hoje foi que o país busca amizade, que não está ali para causar problemas. Basicamente foi isso que ele disse. Ele afirmou que está estendendo a mão aos amigos da região: Paquistão, Catar, Arábia Saudita, Egito, Turquia, todos juntos, que estão buscando algum tipo de nova arquitetura de segurança regional. Agora a questão é, como isso vai ser visto em Washington? Porque Washington tem um papel no Oeste Asiático. Antes da guerra contra o Irã começar, o problema era só o Irã. E agora dá para ver que toda a região entende que se os Estados Unidos atacarem o Irã repetidas vezes, isso não vai ajudar ninguém. Não vai ser contra o Irã apenas, vai ser contra todo mundo na região. Olha, eu acho, e ouço isso com frequência de muita gente, que o Irã agora vai usar essa vitória para tentar estabelecer uma hegemonia regional, virar uma espécie de valentão da região. Quem sabe? Eu não posso prever o futuro, mas acho isso improvável. Não há nenhuma evidência real disso. Pelo que eu entendo, é impossível com o Irã, porque eu conheço a cultura, conheço o governo. Me diga. Me dá mais informações sobre isso. Sabe, o sentimento entre os iranianos é de que eles querem uma relação melhor, uma região mais próspera e mais cooperação. Algo parecido com o que existe na Europa, por exemplo, ou com o que já existiu na Europa antes. Porque hoje a Europa é totalmente diferente do que era. Mas eles querem algo que sirva para todo mundo. Não é algo para beneficiar só o Irã, porque, na verdade, todo o conceito, David, da Revolução Iraniana é justamente por essas atitudes imperialistas.
Você não encontra nada de imperialista na postura deles. É totalmente contra isso. É por isso que, sabe, muita gente questiona: por que o Irã apoia a Palestina? Por que o Irã apoia o Líbano? Eles nunca tiraram nenhum tipo de vantagem desse apoio que deram à Palestina. É uma ajuda de mão única, tanto para a Palestina quanto para o Líbano, porque eles enxergam isso como uma busca por soberania em toda a região. Não é algo em que estejam apostando para ter lucro ou algum retorno. Essa é a postura. Essa é a mentalidade. De certa forma, é algo religioso. Eu diria que também é algo cultural. Quando você conversa com os oficiais, é assim que eu percebo essa atitude iraniana. Bom, eu concordo com tudo que você disse. Pelo que eu consigo perceber, com base nas informações que eu tenho, e eu imagino que você saiba mais sobre a cultura iraniana do que eu acho que não existe nenhum registro de o Irã ter praticado agressão territorial contra os vizinhos. Mesmo em 1980, na guerra entre Irã e Iraque, foi o Iraque que começou aquela guerra. E nas duas guerras que eles tiveram com Israel e com os Estados Unidos. Quem começou? Todo mundo sabe quem começou. Tem muita coisa que eu não gosto. Eu não gosto da República Islâmica, vou dizer isso com toda sinceridade. Mas independentemente do que eu gosto ou não gosto, eu simplesmente não vejo nada nos registros que indique que eles sejam agressivos, militarmente falando, ou, na verdade, de qualquer forma, em relação aos vizinhos. E essa ideia de que eles estariam tentando estabelecer uma hegemonia, aproveitando essa situação para isso, eu simplesmente não vejo nenhuma evidência disso. Parece mais uma fantasia, talvez. Eu percebo, sim, que existe um compromisso ideológico muito forte com a causa da Palestina e com a defesa dos palestinos por razões ideológicas. Mas eu não vejo isso como agressão territorial. Não tem nada a ver com agressão. Isso é solidariedade, não agressão. Em parte, tem uma base religiosa. Quer dizer, de novo, existe a divisão entre sunitas e xiitas, eu entendo isso, mas no fim das contas todos são muçulmanos, então tem esse aspecto também. Mas enfim, eu não acredito nessa ideia de que o Irã vai se tornar um hegemon regional ou uma ameaça regional. Isso me parece um absurdo. Aqui está, David, o que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, disse sobre a região, sobre o Irã e os países árabes. Seria um erro se os países árabes começassem a se unir contra a República Islâmica do Irã. E graças a Deus, até agora isso não está acontecendo. Eu também gostaria de destacar que o vice-presidente J.D. Vance, depois da reunião com o Irã, com a participação do Paquistão e do Catar, em Bürgenstock, na Suíça, disse, não me lembro das palavras exatas, mas algo mais ou menos assim: precisamos de um acordo regional, e eu acredito que isso é algo a ser bem-vindo. O ponto central é o acordo regional, que basicamente é o mesmo. De certa forma, ele se parece com a nova arquitetura de segurança da região. E como isso vai ser? Como Washington enxerga essa nova região, se eles forem sinceros na forma como se expressam, na sua opinião? Eu imagino que eles vejam isso como um sinal de declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, basicamente, sempre querem ser o mediador de poder em todas as regiões, especialmente numa região tão estratégica quanto o Golfo Pérsico e tão valiosa economicamente quanto o Golfo Pérsico. Então, o tipo de acordo regional ao qual Lavrov está se referindo, que, na minha opinião, em certa medida, se alinha com o que os iranianos estão pensando, serão tratados Estados Unidos, não estamos sob supervisão minha. Os Estados Unidos realmente rejeitam essa ideia, toda essa ideia. Mas talvez agora não tenham escolha, porque, de novo, acabaram de perder uma guerra. Então eu acho que o que a gente está vendo aqui pode ser o ponto de ruptura da hegemonia americana, tanto no aspecto econômico, quanto no papel do dólar como moeda de reserva mundial. Muita gente já falou sobre isso,
E eu acho que é bem verdade. Isso pode ser um golpe sério na credibilidade dos Estados Unidos. Inclusive na credibilidade econômica. Its Powers não vai se recuperar. Pode ser o ponto de virada. Você acha que, durante a guerra, depois do cessar-fogo, houve algum tipo de conflito entre o Irã e Israel? Porque Israel atacou o Líbano, o Irã respondeu ao ataque israelense e depois entrou os Estados Unidos. Nessas situações, com os dois lados trocando fogo, a gente não viu o Irã atacar a Arábia Saudita ou o Catar. Isso mostra que o cálculo do Irã está mudando, a forma de pensar deles também. Porque quando a guerra começou, eles atacaram todos ao mesmo tempo. Mas, durante a guerra, parece que algo estava acontecendo nos bastidores, algo que a gente não sabe, ou sobre o qual eles não falam abertamente. E ninguém comenta sobre isso. No Irã, não se fala disso. Na Arábia Saudita, também não se fala. Eles tiveram uma espécie de reaproximação, se você lembrar, antes dessa guerra começar. A China foi quem promoveu essa reaproximação entre os dois lados. Mas eu acho que o que aconteceu até agora, você mencionou que os Estados Unidos, de certa forma, por causa da derrota, por causa do que aconteceu com a guerra, vão acabar ficando de fora da região. Ou talvez seja uma decisão de Washington. Será que eles realmente querem fazer parte do novo sistema, do novo formato do Oriente Médio? Porque a China está lá, a Rússia está lá, e todos esses atores e países fazem parte da região. Então os Estados Unidos precisam repensar sua política nessa área. Como você vê os Estados Unidos e a forma como eles enxergam a China, a Rússia e o novo rosto do Oriente Médio? É claro que o Trump sente muito ressentimento com a ideia de perder o controle do Oriente Médio. Um dos motivos pelos quais ele foi à guerra, eu suspeito, foi para preservar a dominância dos Estados Unidos. Quer dizer, há vários motivos, mas esse certamente foi um deles. E ele vai perder isso. Acho que o Trump, de novo, falava sobre América em primeiro lugar e fez campanha com esse lema, o que significava um certo grau de isolacionismo e também, de forma ainda mais clara no discurso do Vance, talvez gastar mais com o público americano e menos com aventuras militares no exterior. Mas ele, obviamente, não cumpriu isso. Muito pelo contrário. Ele lançou uma guerra atrás da outra e, em certo momento, parecia que queria uma hegemonia regional, só aqui no hemisfério ocidental. Mas aí ele também lança uma guerra no Oriente Médio. Então me pareceu que o que ele estava tentando fazer, na medida em que havia alguma lógica nisso, e de novo, com o Trump, ele é tão impulsivo, age de forma tão inconsistente, tão no improviso, digamos assim, sem muito cálculo, sem planejamento de longo prazo, quase nada disso. Mas ainda assim, na medida em que dá para ver alguma lógica, algum fio condutor, parecia ser a tentativa de preservar a posição americana no Golfo Pérsico. E eu não vejo nada do que está acontecendo agora no Oriente Médio que possa ser favorável para o Trump. Ele perdeu, apostou numa grande guerra e perdeu uma grande guerra. E não há como ele sair disso com uma boa imagem. Provavelmente, com o passar do tempo, à luz da história, vai parecer ainda pior do que parece agora. E neste momento já não parece nada bom. Parte do motivo pelo qual Kamala Harris não conseguiu se tornar a próxima presidente dos Estados Unidos foi porque ela estava concorrendo contra Donald Trump. E parte do motivo também foi o apoio que ela deu a Israel, em vez de apoiar o povo palestino. A gente sabe como a ala mais progressista do Partido Democrata reage a isso. E vimos isso, aliás, em Nova York, com o primeiro muçulmano socialista. De certa forma, é tudo aquilo que antes parecia impossível, até proibido, nos Estados Unidos. Você tem um muçulmano socialista, assassinado em Nova York. E simplesmente antes tem que Tavthrang. Mayor of New York. It's just unbelievable to just imagine that. But how Democrats were Mas como os democratas, de alguma forma, não se importavam com aquelas pessoas que rejeitavam a ideia de apoiar Israel diante do genocídio que está acontecendo em Gaza. Aí você vê os republicanos indo atrás do Donald Trump. Ele vive dizendo que é contra qualquer tipo de guerra,
que não vai começar guerra nenhuma, que vai trazer os empregos de volta, e todo esse tipo de discurso dele. Agora, tem gente nos Estados Unidos, como o Tucker Carlson. Ele apoiou o Donald Trump. Apoiou mesmo. E hoje ele diz que não vai mais votar nos republicanos, que acabou para ele. E também não vai votar nos democratas. I'm not going to vote for Democrats. So you're going to have Então, você vai ter aquelas pessoas no meio que não querem fazer parte nem dos democratas, nem dos republicanos. Elas são contra a guerra. Não querem guerras, essas guerras sem fim. Querem se concentrar nos Estados Unidos e nos problemas internos, não em sair por aí travando guerra em nome, por exemplo, de outros países. Vamos supor, na Ucrânia. A Ucrânia é uma guerra por procuração. E os Estados Unidos estavam fornecendo tudo para a Ucrânia lutar contra a Rússia. E no Oriente Médio, a mesma coisa. O mesmo argumento aparece nas razões que estão sendo discutidas dentro dos Estados Unidos. Quem são essas pessoas? Você acha que elas vão conseguir começar um novo movimento dentro do país? start a new movement in the United States? Não há dúvida de que existe uma enorme insatisfação popular com essa ideia de guerra sem fim. E as pessoas, acho que já comentei isso aqui antes. É difícil lembrar exatamente o que eu disse, mas, enfim, eu vejo isso entre veteranos militares que participam das minhas aulas. Há muita mágoa em relação à chamada guerra ao terror, e muitos deles sentem que foram enganados. Suas vidas foram prejudicadas, às vezes com danos físicos. Tiveram veterinanos que por estar vir ou ficaram com sérios traumas psicológicos. Muita gente voltou com problemas psicológicos graves, problemas sociais, pessoas que não eram violentas antes e que se tornaram violentas depois de voltar das guerras. E existe uma percepção de que essas guerras foram desnecessárias. Quero dizer, o Iraque, não havia armas de destruição em massa. O Afeganistão, ficamos lá por 19 anos e o Talibã voltou logo em seguida. Foi um desastre. Acho que as pessoas percebem isso. Acho que isso acabou gerando uma mudança popular que atravessa linhas ideológicas. E, de novo, o movimento contra a guerra sempre foi tradicionalmente associado à esquerda. Agora está até mais ligado à direita do que à esquerda. É realmente impressionante. O movimento anti-guerra foi muito para a direita, o que é realmente impressionante, pensando no que eu lembro da minha infância quando era o contrário. E o Trump refletiu isso. Ele parecia uma figura anti-guerra. Fez campanha contra as guerras permanentes, fez campanha contra o que ele chamava de falcões da guerra, a máquina de guerra. A Tulsi Gabbard, que virou chefe de inteligência dele, anunciou recentemente a renúncia. Ela era muito dedicada à ideia de combater o que chamava de máquina de guerra. E aí começou a surgir um movimento anti-guerra de direita, baseado na ideia de que a gente tem investido pouco no povo americano e demais em guerras. E isso acabou sendo muito impopular. Já os democratas continuam sendo belicistas, que não mudaram nada. Na verdade, acontece que o Trump é tão ruim quanto. Mas é impressionante. O Trump está fazendo o oposto do que prometeu na campanha, digamos assim. Muita gente, eu nem fico tão surpreso porque o Trump é extremamente incoerente, mas pessoas como o Tucker Carlson ficaram surpresas. Eles o apoiaram com base nisso. Agora estão rompendo completamente com ele. Completamente no caso do Carlson. Outras pessoas, como a deputada de extrema-direita Marjorie Taylor Greene, também ficaram surpresas. Ela era fanaticamente pró-Trump e rompeu totalmente com ele, assim como o Carlson. Então o que a gente está vendo, ou poderia ver, é que, de novo, um problema básico que existe nos Estados Unidos são as guerras culturais. As guerras culturais envolvem coisas como os direitos das pessoas trans e, de certa forma, também um certo vocabulário, digamos assim. A esquerda tem um vocabulário de política de identidade que é muito impopular. As guerras culturais dividem tanto a esquerda e a direita que isso torna muito difícil formar qualquer tipo de união. O que a gente poderia ver e o que eu pessoalmente gostaria de ver é uma união entre esquerda e direita em torno da questão de combater a guerra. Um movimento anti-guerra que vá além dos rótulos ideológicos.
Mas, de novo, o problema para formar esse tipo de movimento seriam justamente as guerras culturais, que dividem as pessoas de forma tão profunda. Esse é de fato o centro da energia nos Estados Unidos. Se você observar o que realmente motiva as pessoas, o que realmente as empolga, muitas vezes são essas questões das guerras culturais. Muitas vezes as coisas que a gente fala objetivamente não são tão importantes assim. Como, por exemplo, esses debates sobre se devemos ter banheiros para pessoas trans, ou se devemos usar pronomes pessoais diferentes, mudar nossos pronomes, esse tipo de coisa. Isso acaba dividindo as pessoas e impede qualquer tipo de movimento de massa. Acho que esse é um dos motivos pelos quais as elites gostam desse tipo de discussão. Porque ela impede qualquer movimento de massa em torno de algo realmente importante. E aí a gente acaba brigando por coisas mais triviais. Mas dito isso, eu acho que ainda existe alguma possibilidade de surgir um movimento de massa contra a guerra, que recupere a tradição anti-guerra e que possa transformar a política americana, se a gente quiser olhar pelo lado mais otimista. Você acha que isso ainda está na cabeça do Donald Trump, ou do governo dele? Existe alguma possibilidade real de voltar a ter guerra no Oriente Médio? Ou esses tempos já ficaram para trás? Eu não sei qual é a sua leitura. Estão falando sobre Israel sair do Líbano. A gente não vê muita seriedade em Washington, mas eles sabem qual é o problema no Oriente Médio. O Estreito de Hormuz vai continuar sendo o Estreito de Hormuz, sob controle iraniano. Essa realidade não vai mudar. Então eles precisam pressionar Israel. Eu diria, até onde eles podem ir nessa pressão sobre Israel? Será que essa é uma missão possível de cumprir? O que os Estados Unidos poderiam fazer, e o Trump sempre tem uma escolha, é cortar o apoio a Israel. Pode cortar completamente e simplesmente dizer, vocês estão por conta própria, sem tratamento especial. Se quiserem invadir outros países, tudo bem, mas façam isso sem o apoio dos Estados Unidos. Ou ele pode condicionar o apoio americano à moderação. Quer dizer, Israel continuaria recebendo apoio, mas com a condição de se retirar do Líbano, de acordo com o nosso entendimento com os iranianos. Caso contrário, não haveria apoio, forçando assim Israel a sair do Líbano dessa forma. Essa é outra opção. O Trump tem essa escolha. Se ele vai ou não exercer essa escolha, eu não sei. Quer dizer, um dos cenários é o acordo desmoronar. E a fonte mais provável desse colapso seria, claro, Israel. Israel gostaria que o acordo fracassasse e sabotaria tudo, como sem dúvida já estão pensando em fazer agora. E bom, quem sabe? Eu acho que as chances são de que o Trump esteja cansado da guerra e que ele esteja tão preocupado com uma depressão econômica que vai fazer o que for preciso para sair dessa guerra. É possível também outra opção. Ele simplesmente se afasta da guerra sem nenhum acordo. Sempre achei que esse era o cenário mais provável, que no fim das contas ele simplesmente se afastaria sem acordo nenhum. Isso também é possível. De novo, acho improvável que a guerra volte, mas claro, é uma possibilidade. E se acontecer, Israel seria a principal causa disso. Eu acho que se ele se afastar do que aconteceu no oeste da Ásia, o problema é que esses aliados, especialmente os países do Conselho de Cooperação do Golfo, podem acabar se perguntando, afinal, quem é os Estados Unidos? Olha, eu acho que os países do Golfo, se forem espertos, vão perceber que foi uma grande tolice ter dependido do apoio americano desde o começo. A ideia sempre foi que ter bases dos Estados Unidos deixaria o país mais seguro. Mas ficou muito claro, especialmente com essa guerra, ter bases americanas faz de você um alvo, certo? Isso não melhora a sua segurança. Na verdade, enfraquece muito a sua segurança. Transforma o país num alvo. É impressionante que os europeus ainda não tenham percebido isso. Os suecos, os finlandeses. Ter bases dos Estados Unidos faria deles um alvo de um jeito que antes não eram. Então eu imagino que pelo menos alguns países do Golfo já tenham entendido isso pela própria experiência.
Eles foram atacados em seu próprio território justamente porque tinham bases americanas. Por isso, eu espero que agora mantenham apenas uma relação comercial, de distância profissional, com os Estados Unidos, sem uma aliança como a que existia antes. Esse pode ser um dos resultados disso tudo. E talvez países do mundo inteiro percebam que o melhor caminho é não ter bases americanas em seu território. Sim. Obrigado. Obrigado, David, por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. Até breve. Sim, muito obrigado. Obrigado por me receber. Tchau, tchau. Bye-bye.